clap along if you feel like a room without a roof. Bom dia! Segunda-feira. Tum, tum, tum. Mais uma segunda-feira, graças ao nosso bom Deus. Vamos lá pro nosso assuntinho de hoje. Bom dia! Tum, tum. O sol já tá raiando um outro dia. Tum, 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 tum. Gente, eu tenho que aprender essa música pra cantar todinha pra vocês. Hoje eu vou fazer um negócio meio diferente. Vai fazer a leitura do livro pra vocês na página 65. Prestem atenção. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar? Toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo. Deixe-me, senhora. Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é um alfinete? É agulha? A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que lhes deu. Importe-se com a sua vida e deixe a vida dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa? Por que o caso? Então, os vestidos e enfeites de nossa ama. Quem é que os cose, se não eu? Você? Esta agora é melhor você que os cose. Você ignora que os cose sou eu, e muito eu. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano. Vou adiante puxando por você que vem atrás, observando o que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai nos mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. O eu é que prendo, ligo e ajunto. Tá vendo, rapaz? A situação entre a linha e a agulha? Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira ágeis, como os galgos de Diana, para dar isso uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que diz há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. Importa comigo? A linha não respondia nada, e andando. Buraco aberto pelas agulhas era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo em silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou e a obra ficou esperando no baile. Continuou ainda veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha e espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama,
e puxava um lado para o outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, aconchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha de costura antes de ir para o bailão das mucamas? Vamos, diga lá! Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, aprenda, tola. Cansa-te em abrir caminho para ela e ela que vai gozar da vida. Enquanto aí fica na caixinha de costura. Fazes como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então, esse foi o textinho, né? Da página 65 e página 66, né? Ele tá, o que é que o texto tá falando? Ele tá falando em relação, né? Às vezes nós fazemos as coisas para as pessoas e no final nos dão mal, que as pessoas não vão fazer, como é que eu posso dizer? Não estão sendo, vão se aproveitar da situação e a gente vai ficar para trás. Então, por isso a gente tem que fazer o bem sim, se olhar a quem sim, mas nunca fazendo o bem de uma forma que nos prejudique, certo? Aí tem aqui o estudo do vocabulário, não sei se vocês prestaram atenção na leitura, tem algumas palavras que estão marcadas de negrito. Então, essas palavras tem aqui no vocabulário: acochetando, batedores, coser, feição, gueigos, íntimo, modista, mucama, ordinário, subalterno. Acochetando, prendendo, batedores, polícias ou militares. Coser, junta através de pontos, ou seja, costurar. Feição, aparência, galgos, cãesages. Íntimo, que possui pouca importância, ínfimo. Modista, quem desenha. Mucamas, criado aos escravos que ajudam nos serviços. Ordinária, cujo valor moral e intelectual é fraco. Subalterno, subordinado, inferior, dependendo de alguém. Aí vocês vão fazer, né? A página do texto, na página 67, página 68. E aí, nós vamos falar sobre o assunto de hoje, que está na página 69, que é gênero do substantivo. Os substantivos variam em gênero masculino e feminino. Dá-se o nome de flexão de gênero, essa variação. Quando a gente fala senhor, senhora. Então, aqui, senhor, senhora. Masculino, feminino. Isso é chamado de flexão de gênero. Aí tem. Percebe-se que dois substantivos foram antecedidos por artigos. Eles auxiliam na determinação do gênero do substantivo, sendo os e os usados diante de substantivo masculino e a e as usados diante de substantivos femininos. E aí, exemplo, o pinguim, embora a palavra venha acompanhada do artigo masculino, ela não determina o gênero do animal. Então, pinguim, a gente diz pinguinha, não, a gente diz pinguim macho e pinguim fêmea. Esses substantivos, a flexão dos substantivos, ele pode ocorrer de forma biforme e de forma uniforme. Substantivo biforme, tem aqui escrito no livro, o substantivo que apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, são chamados de substantivos biforme. Professor, professora. Aluno, aluna. Certo? Juiz, juíza. Esses são chamados de substantivo biformes, porque eles apresentam uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, certo? Aí no livro de vocês tem o homem, a mulher, o zangão, a abelha,
o boi, a vaca, o carneiro, a ovelha. E aí nós temos os substantivos uniforme, que ele apresenta uma única forma. Os substantivos uniformes, eles são divididos em epsínos, sobrecomuns e comuns de dois. A Pro agora vai falar bem devagarzinho para vocês entenderem. Os substantivos epsínos, referem-se a plantas ou animais. Para atribuirmos o gênero, nós acrescentamos a palavra macho ou fêmea. Exemplo, o jacaré macho, o jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. Então, para ser epsênio, vai se referir a animais ou plantas. E agora, nós vamos falar sobre os substantivos sobrecomuns. São usados para seres humanos. Quando a Pro diz assim, as crianças estão correndo no pátio. Quando eu me refiro a essas crianças, eu não estou separando, sendo distinta em sexo masculino ou feminino. Eu estou dizendo as crianças. Então, esse substantivo é chamado de sobrecomum. São usados para seres humanos em geral. Quando eu digo o cônjuge, seja ele. O cônjuge sofreu um acidente. Que cônjuge, um homem ou mulher? A gente não tá, ele está se referindo a seres humanos. E aí, quando quisermos especificar o gênero desses substantivos, devemos acrescentar as palavras do sexo masculino ou do feminino. Exemplo, o cônjuge do sexo feminino ou a criança do sexo feminino ou do sexo masculino, certo? E depois vem o substantivo comum de dois, que não se flexionam, mas permitem que designemos o gênero masculino ou feminino a partir do artigo. Ou seja, o modelo, a modelo, o colega, a colega, o dentista, a dentista. Então, esses são comuns de dois gêneros, certo? Recapitulando, epicênio será usado para animais, o jacaré macho, o jacaré fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, certo? Aí depois vem o sobrecomum, que é usado para seres humanos, a criança, o cônjuge. Então, é generalizado. E eu uso o que? Masculino ou feminino. A criança feminina caiu. O cônjuge masculino foi embora. E o substantivo comum de dois gêneros é que eu vou usar o artigo o, a, os, oas para designar o sexo. Então, quando eu digo o colega, a colega, o dentista, a dentista. Certo? Então, essa foi nossa aulinha de hoje. Gente, eu estou observando que vocês não estão assistindo às aulas, gente. A visualização não está completa. Vocês têm que assistir, mesmo que a gente vá revisar tudo depois, mas vocês precisam assistir para quando a gente voltar para a sala de aula, vocês terem noção do assunto e a gente simplesmente só debater, relembrar, mas vocês já sabendo. Então, assim, a Pro tenta fazer uma aula mais dinâmica, uma aula tentando que vocês compreendam, explica de várias vezes, manda outras aulas para vocês também estarem ouvindo, outro professor, outra pessoa falando, para melhorar o conhecimento de vocês. Então, assistam as aulas para vocês saberem os conteúdos, viu? Beijos e até a próxima aula, se Deus assim permitir.